Artigo 319, item 7, senhores. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Aquilo que eu vou colocar aqui, exercício da opção pela autocomposição. Vai fazer um quadrado um pouco torto, mas está de boas. Senhores, opção pela autocomposição. Me permitam aqui 2 minutinhos da vida dos senhores para explicar isso. O direito processual codificado, ele, Código de Processo Civil, o primeiro código nosso foi em 1939, ok? Depois ele foi substituído pelo Código de 1973, substituído agora pelo código que nós temos em mãos, que é o Código de 2015, tá? Essa é a sequência. E houve durante essa evolução legislativa nossa uma maturidade muito grande. Uma maturidade muito grande da nossa lei, para isso que eu vou mostrar dentro do Código de Processo Civil, lá no seu início. Que são as chamadas normas fundamentais do processo civil. E passa a ser norma fundamental do processo civil, senhores, o Estado promover sempre que possível, artigo 3º, parágrafo 2º, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º do artigo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Em evolução, a lei processual passou a dar primazia, senhores, à resolução da situação litigiosa, não por uma imposição do Estado, mas sim por viabilizar uma tentativa prévia das partes tentarem o acordo. Ok? Por que a gente fala isso, senhores? Porque nós, do direito, fomos educados, de certa forma, da seguinte forma: quem resolve o conflito, quem resolve a lide é o Estado. Ok? É o Estado que, em determinado dia, vai virar e vai falar: fulano, você tem direito e você não. E com isso o Estado tenderia, olha a visão antiga, a pacificar esse conflito. Pacifica os cambal, senhores. A partir do momento em que o Estado, isso aqui é uma realidade, afirma para um cidadão: você tem direito, mas digo para o outro: você não, isso não necessariamente está pacificando esses que são os sujeitos do conflito. Pelo contrário, pode inclusive acirrar, senhores, ok? O conflito em termos de sociedade. Então a gente veio em evolução, tanto que, por exemplo, nos anos 90, nós passamos a ter ali, com base inclusive em preceito constitucional, os juizados especiais, não é isso? Cujo objetivo maior é o quê, senhores? Conciliar. Então, a partir da própria Constituição, a gente começou a pensar o processo um pouco diferente, e com esse respiro democrático que a gente teve, a gente começou a pegar algumas ideias e falar o seguinte: porra, peraí, a melhor forma de resolver o conflito não sou eu, Estado, afirmando se alguém tem ou não direito, mas sim viabilizando que as partes o quê? Por isso o nome autocomposição, ok? Eu, Estado, vou viabilizar mecanismos para que as partes possam elas colocar fim. Aí o que eu, Estado, faço? Eu homologo. Virou título executivo judicial. Ok? Porque apesar de ser ato de vontade, foi feito aonde? Dentro da jurisdição. Ok? Então eu, juiz, venho e não resolvo a lide, porque a lide foi resolvida pelas partes, eu só homologo e dou validade a isso. Acabou. Ok? E se isso foi atingido, senhores,
teríamos ou não uma tendência de resolver realmente ali, de pacificar. Não é isso? A relação. Essa é a ideia. Então, hoje, o processo de conhecimento, em regra, se iniciaria como, senhores? Com a designação de uma audiência. Tá? Como que era antigamente? Você citava o cara para contestar. Entendeu? A resistência. Está aqui a petição inicial, está lá a contestação do cara, não é isso? Não, para tudo. Vou chamar, depois da petição inicial, as partes a uma audiência. E ali eu vou tentar o quê? Conciliar ou mediar o conflito, dependendo da situação posta. Mas a parte autora pode o quê? Optar. Ok? Ela pode virar e falar, eu não quero. Tudo bem. Como que isso vai impactar o procedimento, nós vamos ver na sequência. Mas que pode o autor, então, agora, julgou para mim, requisito até então inexistente, dentro da petição inicial, pode o cidadão autor optar pela realização ou não da audiência de mediação ou conciliação. Conforme o caso, cada uma no seu quadrado. Senhores, facinho de guardar? Percebam como que há uma lógica por trás disso aqui. A qual juízo eu levo a minha pretensão? Quem eu sou, quem é a parte contrária? O que me leva ao poder judiciário e o que eu espero do poder? O valor dessa potencialidade da demanda, a questão econômica. Como que eu vou provar o que eu estou aqui alegando para o juiz? E se eu quero ou não, essa primazia que hoje seria a figura da autocomposição como um meio de resolução do litígio. Matamos, senhores? Ótimo. O que não está no 319 e que está batendo na minha cabeça insistentemente, senhores, não é requisito da petição inicial o requerimento de citação. Como assim, Val? Sim. Até 18 de março do ano passado, era. Ok? Até 18 de março do ano passado, na minha petição inicial, eu requer ser citado o réu para contestar, beleza? Isso não mais é requisito, o senhor está pronto uma questão da prova. Beleza? São requisitos, exceto alguma outra coisa que me permita, ok? Colocar o nome requerimento de citação. Não é mais requisito da petição inicial. E quem está montando a prova está com isso igual na minha cabeça, senhores. Batendo, ok? Porque eu boto os olhos no 319 e eu não vejo aquilo que eu via durante algum tempo da minha vida. Então, por gentileza, digo de novo, requerimento de citação não é requisito de petição inicial. Cravamos? Tranquilo? Essa é a estrutura que se espera. Ótimo. E agora um pequeno problema, senhores. Com um pequeno problema. Qualificação. Sacou? Porque joga para mim, ele item 2, está exigindo que a petição inicial, percebam, traga esses elementos aqui de identificação, não apenas o meu na qualidade de autor, mas também de quem? Do réu. E será que eu disponho desses elementos, senhores, de qualificação? Talvez não. Talvez sequer eu disponha do endereço do réu. Sacou? Quer ver uma demanda aqui, onde isso às vezes acontece muito, senhores? Me permitam, vamos começar o caminho nosso. Senhores, por gentileza, qual é a tendência lógica do casamento? A tendência lógica do casamento é o divórcio, concordamos? Ah, não, Ival. A tendência é sermos felizes para o resto da vida. Ah, tá. Beleza. Vai na caminhada. Então, senhores, a tendência é o divórcio. Beleza? Ótimo. E geralmente quem sai de casa, um homem ou uma mulher, pensando no casamento clássico, claro.
O homem. Para onde que ele vai, senhores? Não necessariamente. Não necessariamente para casa da mãe. Senhores, ele vai para algum lugar. Beleza? Que lugar é esse? Não interessa, mas ele está feliz. Beleza? Então o cidadão, dito homem, está em algum lugar feliz. A mulher está doida para divorciar, senhores. Por que ela está doida para divorciar? Porque está pensando na pensão, está pensando nos bens. Quais bens todos, não é isso? Beleza? E se bestar, já está pensando num próximo casamento, concordamos? Beleza, ótimo, senhores. Vão citar esse cidadão, então, para essa ação de divórcio. Cadê o endereço dele? Está em algum lugar, senhores, enchendo a lata. Beleza? E aí? Como é que nós vamos achar esse cara? Bom, a gente tem ali, no edital dos senhores, citação. Existe aquilo que a gente chama de citação por edital, aonde se faz publicação, e com isso estaria dando notícia, e mesmo que o cidadão não leia, é válido. Porque muitas vezes esse réu está em local incerto, não sabe, não tem como achá-lo, ok? Mas isso sempre foi um problema muito sério. Por quê, senhores? Esse cidadão está em algum lugar. Tem um celular no bolso ou não? Tem. Pode ser, então, que alguma empresa de telefonia tenha o endereço dele? Pois é. Então, o Poder Judiciário, aqui me permite trazer uma parte prática do processo, por gentileza. O Poder Judiciário, ou melhor dizendo, alguns juízes, sempre foram, digamos assim, contrários a intimar empresa de telefonia. Receita Federal, imposto de renda, beleza? Endereço novo, TRE, ok? Alguns juízes sempre foram. Não compete ao Poder Judiciário, parte se vira, tenta achar o endereço do cara. Ok? Joga para mim. Novidade dentro da estrutura normativa. Caso não disponha das informações previstas no item 2, poderá o autor, na petição inicial, então vira um requisito. Porque na minha petição inicial isso vira um requisito. Eu posso requerer ao juiz diligências necessárias para obter esses elementos de qualificação do cidadão réu quando necessários. Foi feito para endereço, tá, senhores? Nitidamente. Ok? Eu não sei aonde o cidadão está, mas de repente um órgão público, uma concessionária de serviço público, uma telefonia, uma empresa de TV a cabo ou de uma televisão por assinatura, tem ali o endereço do cara na sua base cadastral, ok? Logo eu posso também na minha petição inicial, o que, senhores? Requerer, não é isso? Ok? Que antes do juiz despachar a petição inicial, marcando a audiência e tal, se façam essas diligências, pois não. Não, eu vou qualificar os dados que eu tenho do réu. Mas no finalzinho eu vou falar, o juiz não tem o endereço do cara. Intima. Tanto que, joga para mim. Senhores, por favor. Vou chegar ao artigo, passei por ele já, desculpa. Não sei porque eu sempre por 256 tem um monte. Puta merda. Pronto. 256, senhores. Requisito citação por edital. Ok? O Ival, que diabo é isso citar por edital? Hoje, citar por edital é publicar na internet que o cara está sendo citado. Publicar na internet que o cara está sendo citado. Porque eu dou muito mais publicidade do que ficar publicando em jornal. Alguém aqui assina jornal, senhores? Ninguém mais assina jornal. Acabou. Beleza? Mas eu explico depois direito. Você assina jornal ainda? Alma velha. Ah, total, velho. Para. Mesmo? Não. E vamos lá. 256, por favor. Motivo de citação por edital. Aqui, ó. Ignorar do lugar em que o cara está. Em algum lugar feliz, estão lembrando?
Beleza. Senhores, olha o parágrafo terceiro, depois eu vou trabalhar isso com calma, só para os senhores terem a dimensão e a importância disso. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de localização do cidadão, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. 319, parágrafo 1º, não é lido sozinho. 319, parágrafo 1º, é lido junto com o artigo 256, parágrafo 3º. Ok? 319, parágrafo 1º, é lido junto com o artigo 356, parágrafo 3º. 256, parágrafo 3º. Porque eu estou requerendo na minha petição inicial que o juiz intime esses órgãos, não é isso? Para ver se tem endereço do cara. Porque nós só podemos citar o réu por edital, e nós vamos discutir como é que essa citação é feita, se a gente tentar e não achar endereço do cara. Ficou claro, senhores? Beleza? Então, tá aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 319. Um outro problema, senhores, que eu vou trazer para os senhores, por gentileza. Quem já ouviu esse caso, peço perdão, vou ter que repeti-lo. Talvez eu não tenha o nome do réu. Sério. Me permito aqui trazer uma experiência. Hoje, basicamente, eu estou lotado em cursos preparatórios. Aqui no Supremo a gente concentra a maioria das aulas nossas, senhores. E pós-graduação. Dou muitas aulas também, sou coordenador da pós-graduação da Escola Superior de Advocacia, da OAB de Advocacia Civil, beleza? Então, basicamente, hoje a minha vida é curso preparatório e pós-graduação. Estou afastado da graduação há alguns anos por uma situação de opção, por falta de tempo, e eu prefiro estar trabalhando com os senhores no preparatório e em pós-graduação, beleza? Mas, enquanto professor de graduação, eu tive o prazer, e é uma experiência do caramba, coordenar escritório escola, porque todo cidadão que é bacharel em direito, ele passou por uma prática real, seja fazendo estágio, se não fez, ele tem obrigatoriamente que fazer a prestação de serviço nos escritórios, escolas, nas faculdades de direito, DAJ, SAJ da vida. Eu já tive a oportunidade de coordenar, é muito legal, porque você tem contato com pessoas que realmente têm uma carência, senhores, de acesso ao Poder Judiciário, ok? Ela não consegue ir a um advogado privado. E a Defensoria Pública não dá conta de tudo. Então tá. Situação clássica de escritório-escola, já aconteceu comigo. Chega lá uma senhorinha. E aí você vai ajudar lá o aluno no atendimento, que ele está passando algum aperto e tal, beleza. E ela começa a narrar a desventura da vida dela. Ô, doutor, eu moro na comunidade tal. Tem um barracão lá. Claro, ocupação, né? Tem um barracão lá. Só que invadiram meu barracão, doutor. Estou agora morando de favor na casa de uma amiga minha. Será que o senhor pode fazer alguma coisa para mim? A senhora consegue fazer para a gente aqui no escritório escola a comprovação de que a senhora morava realmente nesse barracão? Tem lá conta ou tem testemunha, amiga da senhora que sabe que a senhora morava lá? Tem, doutor, lá todo mundo sabe, o cara invadiu, me botou para fora. Tem como fazer, ó, se a senhora tem aí essas testemunhas, a gente consegue sim. A gente pode ir ao Poder Judiciário, entrar com uma ação de reintegração de posse. Aí o juiz vai ouvir essas testemunhas da senhora e vai mandar tirar o cidadão que invadiu o barracãozinho da senhora. Ela, em lágrimas de felicidade, quer te abraçar. Porque ela vira e fala o seguinte: existe solução para o meu problema. Esse tal de Estado existe. Beleza. Ô dona, você está lá preenchendo o atendimento dela. Como é que chama a pessoa que invadiu o barracão da senhora? Ó, vou falar para o senhor, o nome dele eu não sei não. Mas lá na comunidade eles chamam ele de Paulão. Juiz da comarca tal,
nome da senhorinha, vem propor ação de reintegração de posse em face do Paulão. Eu não tenho nem o nome, nem dado de qualificação nenhuma, a não ser que ele é conhecido como Paulão e está residindo lá no barracão que ele invadiu. Tranquilo? Senhores, por Deus, aqui não é figuração. Lá vem o despacho do juiz. Traga o autor, o nome correto do réu. Senhores, por Deus, também não fiz, mas já tive vontade de falar para os meus meninos fazer o seguinte: faz uma petição para o juiz aí agora. Vamos explicar para ele um negócio. Conforme petição inicial, observa-se que o nome da pessoa que invadiu o barracão da autora na comunidade tal tem o nome de Paulão. Excelência, eu não vou lá bater na porta do barracão, esperar de lá sair quem? O Paulão. Para que eu, para ele, olhe e pergunte: o senhor que é o Paulão? Sou eu sim. Vim aqui buscar o nome do senhor para poder entrar com uma ação de reintegração de posse e tirar você daqui. Senhores, eu não vou não. Beleza? Vai o senhor que é muito macho, juiz. Beleza? Se chamasse Paulinho, velho, beleza. Velho, o cara chama Paulão, invadiu o terreno da mulher, invadiu o barracãozinho dela. Não vou, bicho, não vou. Vai o senhor que é muito macho, tá ligado? Joga para mim. Senhores, foi necessário que a lei desenhasse isso para juiz. A petição inicial não será indeferida, voltei ao artigo 319. Se a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida, pelo não atendimento disposto no inciso 2, que é ali qualificação do réu, senhores. Se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Parágrafos 2º e 3º. Decoraram? Pode cair na prova. Tá? Porque isso aqui, senhores, não existia na lei. E eu, lei, tive que desenhar e colorir para o juiz o seguinte. Voltei ao caso. Porra, dá ou não para citar o Paulão, velho? Dá, ué. Que vai lá um oficial de justiça, basta na porta e sai de lá o Paulão, ele entrega o mandado e vaza. Tá ligado? Mas eu tenho como, cara, sabe? Citar o Paulão, saber lá na comunidade quem é o Paulão que invadiu o terreno. Ok? Tanto que na parte do crime, muitas vezes, as pessoas são localizadas por apelidos. Ok? Mas o juiz civil ficava com essa merda. Então, por favor, joga de novo para mim. Pode sim ser requerido ao juiz dados de qualificação das partes. O tratamento do réu. Guardaram isso para mim? É lícito. O juiz não pode, não. O juiz pode. É assim que vem dentro da figura da prova dos senhores. Ok? Se não houver as informações do inciso 2, a petição inicial será indeferida. Falso ou verdadeiro, senhores? Falso, e assim vem na prova dos senhores. Beleza? E isso é altamente importante se a gente pensa de permitir ao cidadão acesso ao poder judiciário. Pegamos? Requisitos de petição inicial, joga para mim, incompleta, 320. A petição inicial também há de ser instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. Também é requisito 320 que documentos indispensáveis sejam apresentados. Discutiremos alguns deles, ok? Senhores, primeiro passo do procedimento. Nós estamos tirando a jurisdição da inércia, não é isso? Através desse ato formal chamado petição inicial. Preciso demais que os senhores guardem para mim
todos os requisitos, ok? E que consigam pensar nos parágrafos do jeito que eu botei aqui agora no final, correto? Porque é assim que ele seria idealizado numa situação de prova dos senhores. Quarto bloco. Próxima aula, eu vou entrar cada vez mais no procedimento. Próxima aula, já que nós apresentamos a petição inicial dando início ao processo, não é isso? Nós vamos falar de atos da secretaria, de distribuição, registro, autuação, e aí a gente vai compondo a estrutura. Obrigado pela primeira aula.